Então vamos pedir um momento só para a gente orar, para que Deus abençoe a leitura da sua palavra e a meditação que nós vamos fazer, né? Baixe a sua cabeça e vamos orar rapidinho. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és bom e maravilhoso, a Tua graça excede a todo entendimento, e é pela Tua misericórdia que nós estamos aqui e clamamos a Tua paz e a Tua bênção, Senhor. Abençoa cada vida que aqui está, cada coração, cada família, Senhor, e abre o nosso entendimento para a Tua palavra, porque nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine diariamente ao meditar da Tua palavra, ao falar da Tua palavra e ao fazermos a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1, aliás, do verso 26 ao verso 30. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao 30. Atenção a esse texto, ele é fundamental para que a gente entenda toda a dinâmica de Deus em nossas vidas. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de nosso Deus. É evidente que no nosso caminhar, todos os dias nós fazemos escolhas, né? Todos os dias, todos os momentos, do primeiro momento até o último momento, antes de deitarmos, nós estamos fazendo decisões, né? A roupa que nós vamos vestir, o melhor penteado, o perfume, coisas triviais. Mesmo assim, nós estamos sempre decidindo as coisas que nós queremos para as nossas vidas. Isso é verdade em qualquer situação, né? Inclusive no aspecto espiritual também. Tem coisas que nós escolhemos que podem agradar a Deus e coisas que nós refutamos, mesmo sabendo que Deus não vai gostar, mas ainda assim nós insistimos em fazer aquilo que nem sempre é do agrado de Deus, né? Se você olhar, por exemplo, a evangelização que Paulo fez na Grécia Antiga, vocês viram que em Tessalônica ele foi perseguido, mas quando chegou em Bereia, os bereanos ouviram e aceitaram a palavra e foram ler aquilo que Paulo falava, se correspondia exatamente àquilo que dizia a palavra de Deus. Então em todos os momentos da nossa vida, nós vamos estar sempre escolhendo, pelo menos em tese, aquilo que é melhor para nós, está correto? Ninguém vai escolher o pior, né? Todo mundo vai querer sempre escolher as coisas boas que podem nos ajudar, e dentro da nossa ótica,
às vezes a gente quebra a cara realmente, né, achando que aquilo que a gente imaginou que fosse bom não é, e vai trazer consequências, né? Porque nós sabemos que todos os nossos atos, inclusive todas as nossas palavras, têm consequências para nossas vidas. Tem um psicólogo que foi ganhador do Nobel, e ele, psicólogo, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, né? Mas ele se especializou em teoria comportamental. Ele entendeu que as pessoas têm dois tipos de pensamento. Um que ele chamou de pensamento devagar e um outro de pensamento rápido, né? O de pensamento rápido, são dois tipos de pensamento. Aquele pensamento rápido é aquele que você olha e não tem muito significado para você. E o pensamento devagar é aquele mais analítico, que você avalia as situações que vão repercutir na sua vida. Então, em todos os momentos, nós vamos ter que escolher as coisas, e é assim que nós vamos caminhar. Isso é particularmente interessante, porque nesse texto que a gente acabou de ler, o que fala o texto? Irmãos, reparai. Ele estava se direcionando para aquela igreja de Corinto. Mas olha que interessante, se voltarmos inicialmente ao texto do capítulo 1, no verso 1, o que fala aqui? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então é importante enfatizar que Paulo, ele é bem claro ao dizer que a igreja para a qual ele direcionava aquela palavra era a igreja de Deus. Ele tinha a intenção clara de dizer, olha, a igreja com quem eu estou me correspondendo não é a igreja que eu fundei. E poderiam se dizer, não, é a igreja que Paulo fundou. Não, a igreja é a igreja do nosso Deus. E até eu lembrei uma situação em que o pastor cedia, aqui mesmo, lá embaixo, uma irmã, o irmão chegou e perguntou, não sabia ainda dessa igreja, né, que está aqui em formação, e ela chegou gentilmente falando, né, olha, pastor, eu estava atrás da sua igreja. Aí o pastor Cedi, com todo aquele carinho, disse, não, minha irmã, é a igreja de Cristo, é a igreja de Cristo que nós estamos. Mas parece que é preciso reafirmar isso hoje em dia, né, de que a igreja é a igreja do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, e é ela que nós devemos sempre reportar e saber que o que nós fazemos aqui dentro é para a honra e glória do nosso Deus. E no versículo basicamente que nós estamos aqui trabalhando, diz, irmão, reparai. Parece que Paulo já sabia dessa teoria daquele psicólogo há muito tempo, né? Porque ao dizer para a igreja, reparai, ele não está falando daquele pensamento rápido que as pessoas fazem e não dão muita importância ao que está sendo dito, ao que está acontecendo ao seu redor. Ele está falando para a igreja, olha, reparem o que está acontecendo ao redor de vocês. E para entender o que estava acontecendo ao redor dos irmãos lá de Corinto, é importante ressaltar que Paulo estava mais ou menos na terceira viagem dele, e ele estava em Éfeso,
E ali em Éfeso ele recebeu as informações acerca da igreja lá de Corinto, da família chamada Cloé. E esse membro dessa família chegou para Paulo e disse: Paulo, as coisas não estão muito boas lá na igreja de Corinto. Então vejam, só para fazer um parênteses aqui, que sempre houve problemas na igreja. Sempre houve. A igreja em formação, a igreja bebê ainda, tinha mais ou menos 4 anos que essa igreja tinha sido fundada, e Paulo se empenhou, se dedicou mais de um ano e meio àquela igreja. E depois ele soube então das divisões que existiam e da imoralidade, entre outras coisas que aconteciam naquela igreja. E aquilo tocou fundo no coração de Paulo, porque ele tinha um apreço enorme, especialmente por aquela igreja, porque ele se dedicou bastante ali. Ele fincou ali as estruturas daquela igreja. E aí o que ele soube, olha, a igreja está dividida lá em pelo menos 3 ou 4 lideranças lá. Tem uns que gostam mais de Apolo, outros gostam mais de você, outros gostam mais de Pedro, e outros querem só seguir a Cristo sem ouvir outra pessoa que fale acerca do Evangelho. E Paulo ficou muito perturbado com essa situação, porque isso era perigoso para a própria sobrevivência da igreja. Porque a partir do momento em que a pessoa foca, a pessoa dá a importância a pessoas e não a mensagem que essas pessoas portam, isso é capaz de desestruturar a própria formação ainda da igreja. E deixam de lado as instruções de Deus para dar prioridade a instruções de homens. Então Paulo tinha um desafio enorme. E vocês lembram que viajar de um lugar para outro ali demorava meses. Então daqui, do momento em que ele chegasse, se deslocasse para resolver os problemas em cada uma dessas cidades que foram plantadas, vejam que situação difícil. Seria praticamente impossível. Por isso que as cartas que hoje nós temos nos evangelhos, elas são fundamentais para a nossa instrução. E elas são de Deus, porque essas cartas instruíram os irmãos daquela época e estão nos instruindo hoje. Ou vocês acham que os problemas cessaram? É evidente que não. E hoje temos problemas muito mais sérios, não só divisões, mas questões que envolvem até outro evangelho totalmente diferente do evangelho que nós herdamos dos apóstolos. Isso é hoje na sociedade, não somente na sociedade brasileira, na comunidade evangélica brasileira, mas em todo o mundo. Tem sociedades pós-cristãs, onde o evangelho já não chega, porque aquelas pessoas já não aceitam o cristianismo. Então há necessidade de reevangelizar aqueles que já foram evangelizados. E no Brasil nós temos vários evangelhos, de igrejas que divulgam evangelhos estranhos a esses que nós herdamos dos apóstolos, a esses que nós vimos e estudamos hoje na escola. Evangelhos inspirados por Deus, usados por homens inspirados por Deus. Mas
Paulo, ele teve a necessidade de enfrentar esse problema, e graças a Deus pela sua carta, como todas as outras cartas que ele escreveu, e nos chegou às mãos. E aqui ele é bem claro, para dizer que eles estavam errados ao olhar para as pessoas, para olhar para aquela liderança. Porque se alguns consideravam Apolo o líder porque ele era mais eloquente, e a Bíblia fala que Apolo realmente tinha uma oratória maravilhosa, ele falava ao coração das pessoas, e por isso ele era muito estimado, por ele ter também uma ascendência da filosofia grega, pois os gregos, e Corinto, a cidade de Corinto era uma província da Grécia, e eles tinham um amor profundo à filosofia, às discussões filosóficas, ao conhecimento humano. Outros tinham amor a Paulo, embora entendessem que ele não era tão eloquente como era Apolo. Outros tinham uma ligação mais próxima a Pedro, porque Pedro representava aquela ligação com o judaísmo, né? E outros, claro, a Cristo, pelo significado da cruz. Então havia essa dissonância entre os irmãos de Corinto, porque eles estavam sinceramente errados, né? E Paulo fala aqui na introdução da carta, que eram santos estimados. Os coríntios, apesar dos erros doutrinários que eles demonstravam aqui, mas eles eram santos, homens santificados. Pode ler aqui na introdução. Então eram pessoas separadas por Deus e para o Evangelho. E eles estavam no meio difícil realmente. A cidade de Corinto, era muito conhecida pela imoralidade que acontecia ali, tanto que eles desenvolveram um neologismo na época para dizer que se você encontravam pessoas extremamente imorais, eram como se estivessem corintianizado. Não é o time não, viu? Era como se estivessem corintianizado aquelas pessoas, tal a imoralidade que era. Isso era grave, porque logo, se você ler a carta inteira, você vai ver que existia imoralidade também dentro da igreja, e estavam considerando como algo normal. Então a ameaça à igreja e ao evangelho era real, não era uma simples ideia, mas era algo extremamente real. Então havia nesse aspecto uma clara distorção acerca da soberania, da doutrina da soberania de Deus com relação àqueles que eram chamados por Deus para a sua igreja. Então, meus irmãos amados, nesse estudo aqui que a gente está meditando, a gente precisa aprender 3 coisas. Primeiro, diante de Deus, diante da liderança da sua igreja, diante de todos aqueles que compõem a igreja, que somos nós, reparai aqui, olhem para os lados de vocês e vejam se tem pessoas altamente destacadas aqui. Se tem alguma pessoa, ninguém trouxe o currículo, evidentemente, mas será que só tem pessoas aqui de alto grau de estudo, de pessoas que têm um cargo político de destaque, ou que têm um poder econômico extraordinário, ou que têm um nome de família
que é respeitável e por isso merece um destaque especial, era essa pergunta e era esse comportamento que ele primeiro fala aqui aos Coríntios, quando ele diz, no verso 26, irmãos, reparai, significa aquele pensamento devagar, que o psicólogo que ganhou o Nobel já identificou agora, mas que Paulo já falava há muito tempo. Reparai é aquele pensamento analítico, para você parar tudo o que você está fazendo e analisar as coisas no aspecto que deve ser analisado. E ele fala o seguinte, irmãos, e ele trata amorosamente. Paulo, apesar de usar palavras duras contra os irmãos de Coríntio, ele trata sempre amorosamente como um verdadeiro pastor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Até aqui. Reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. E aqui Paulo usa 3 tipos de pessoas, para ele fazer esse paralelismo entre o que a pessoa ou a sabedoria humana entende como o padrão de escolha e aquele padrão que Deus usa. Nós, comumente, como nós falamos no início, nós temos os nossos modos de escolher as coisas, nós temos um padrão de escolha, ainda que inconscientemente você não saiba disso, mas você sabe que você vai escolher segundo o teu padrão de escolha, segundo a cor que é da sua preferência, segundo a forma como o cheiro daquilo que te agrada. Enfim, são vários os padrões que nos guiam, Nós somos guiados pelos nossos sentidos, Os sentidos é que nos faz nos comunicar com as pessoas e as coisas ao nosso redor. Então aquilo vai ser determinante para que você escolha entre A, B ou C. Então nós temos padrão ou padrões nas nossas escolhas. E o que Paulo está dizendo aqui, os coríntios, eles tinham um padrão de escolha. O que dava a entender pelos nomes das pessoas que eles estavam indicando como líderes, eram pessoas que ou eram sábias, ou tinham uma posição de força, de poder, ou tinham nomes nobres, relevantes naquela sociedade. E aí ele faz o paralelo, olha, vejam ao redor de vocês, vejam se foram muitos sábios chamados, ou muitos poderosos, ou muitos de nobre nascimento. Isso não quer dizer, é claro que a resposta é não, mas isso não quer dizer que o Evangelho não possa atingir essas pessoas que têm uma cultura mais experimentada, ou que têm um poder político, ou que têm um nome nobre. Não significa isso. O Evangelho, segundo a vontade de Deus, vai atingir os corações que Ele determinar. A soberania de Deus nas escolhas dos seus filhos é dele. Nós não podemos determinar quem é aquele que vai ser salvo, ou que vai entender a palavra de Deus, ou que vai se achegar à cruz de Cristo. Nós não temos esse poder. Nós não temos essa faculdade de saber quem Deus está escolhendo.
Isso é obra do Espírito Santo de Deus, que vem e ilumina os corações daqueles que são chamados pela pregação da palavra. Mas ele fala que, olha, não foram muito sábios. Aí ele continua aqui, verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E é importante a gente ressaltar nesse aspecto que escolher aqui não é uma palavra simplesmente de fazer uma opção, né? Tem 1, 2, 3, e você opta por um determinado item dentre tantos que estão ali. Aqui o verbo escolher é no sentido de que você vai se achegar àquilo e vai compartilhar aquilo pelo resto da vida. Então é algo pela qual você se liga, não é simplesmente algo supérfluo, mas há um cunho emocional nessa escolha. Então, quando Deus escolhe, Ele se liga emocionalmente, espiritualmente com o objeto do seu amor. E Ele não vai abandonar aquilo que Ele escolheu. Ele não vai deixar de lado, porque aquilo foi obra de Deus desde o início, a escolha de Deus que Deus faz. Ela é objeto de um amor tão profundo que não dá para entender por que um é escolhido e outro não. Né? Talvez haja no coração de dizer, mas por que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Quando estivermos na presença de Deus, a gente pergunta, por que alguns foram escolhidos e outros não? Mas a gente vai dizer aqui no final, qual é o critério de Deus para essas escolhas, porque Deus sendo Deus, Ele também tem o seu critério de escolha, tem o seu método de escolha, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, quando Deus escolhe, Ele tem uma ligação eterna com aquelas pessoas que Ele escolhe, não é simplesmente um momento, uma opção, e logo é descartável. Não, é algo que é para a vida, a nossa vida, evidentemente. E aqui a gente precisa entender uma situação. Lucas 14, 16 a 24, que diz, ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande festa, uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar,
para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus irmãos, é importante aqui uma palavra aos novos e antigos membros de igreja. Eu já tenho mais de 35 anos de evangelho. Deus já tem mais de 3 décadas que fui chamado por Deus na sua infinita misericórdia, e cada um tem a sua história dentro do evangelho. E aqui vai uma mensagem então para aqueles que já são antigos e outros que estão novos ainda na fé, né? Tem muitos aqui que são novinhos na fé ainda, então ainda tateando o caminho que deve ser seguido. E uma palavra aos antigos é que muitas pessoas acham que o evangelho não vai crescer se não tiver a sua participação, se não houver o seu conhecimento aplicado naquela igreja. É como se a igreja só dependesse dele ou dela, ou daquele grupo, para que a igreja possa crescer, para a igreja possa atingir os seus objetivos, e muitas pessoas entendem que elas fazem falta à igreja, que elas são fundamentais para que a igreja cresça, ou que a igreja tenha aquela liderança que aquelas pessoas acham que devem ter. E Deus fica relegado, né, a obedecer ao que aquelas pessoas querem fazer dentro do corpo da igreja. E era exatamente isso que estava acontecendo na cidade de Corinto. E a gente precisa reavaliar que mesmo nós sendo antigo na fé, na igreja, muitas pessoas realmente fazem um bom trabalho e precisam desse trabalho que seja realizado dentro da igreja. Mas isso não pode subir ao coração ao ponto de, com soberba, entender que esse trabalho depende do conhecimento ou da habilidade daquela pessoa para que a igreja possa atingir os seus objetivos. Então é preciso que a gente amadureça também, né, que nós precisamos, mesmo estando dentro da igreja há muito tempo, que a gente possa contribuir dentro das nossas capacidades e nossas habilidades, que a igreja cresça saudavelmente, sem divisões. E aqueles que são novos ainda na fé, que estão buscando fazer o trabalho dentro da igreja, não se intimidem, não se deixem fora desse trabalho, achando que não tem habilidade, que não tem conhecimento, ou que não tem nenhum dom para trabalhar na igreja dentro dos ministérios que aí estão dispostos. Não, Deus chamou, cada um tem o seu lugar ao sol dentro desse trabalho aqui. Então, estejamos antigos ou novos dentro da igreja, nós precisamos estar unidos para que a igreja atinja o seu objetivo. Deus vai fazer a obra, Deus vai capacitar aqueles que Ele chama. Isso é fato, isso é básico para todos nós. Então, nesse primeiro ponto, é bom ressaltar que não existem notáveis dentro da igreja. Deus não se liga ao que a pessoa é exteriormente. Deus, a gente sabe disso, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não chama pessoas pela sua capacidade de pensar, de agir, de raciocinar, ou porque tem uma conta bancária recheada, ou porque tem algum nome famoso. Para Deus não importa a sua ascendência sobre outras pessoas, ou de sua liderança sobre outras pessoas, ou sua capacidade intelectiva.
Deus não está ligando, não está dando a mínima para isso. O que Deus quer é um coração contrito, um coração amoroso, um coração que obedeça o que Ele tem para nos revelar, tem para nos dizer. E é assim que forma-se o corpo de Cristo, pela humildade, pelo amor. E é bem interessante que nessa carta, ele vai dizer mais no capítulo 13, o que é o amor. No desenvolvimento da sua narrativa, nessa carta aos Coríntios, ele vai dizer, olha, está faltando é amor, não está faltando liderança, tem até liderança demais entre vocês, mas essa liderança tem que ser guiada pelo amor, pela humildade. Todos nós precisamos nos submeter uns aos outros, né? Porque o amor faz isso, a gente se diminuir para que o outro cresça, né? Para que o outro venha a receber o mesmo amor que Deus nos dá diariamente, sem a soberba de dizer, eu sou melhor do que ele, eu não vou me envolver com essa pessoa, porque evidentemente ela não tem cultura, evidentemente ela não sabe nem usar o português. E aí a gente vai selecionando e criando os guetos dentro das igrejas, né? Tem as pessoas que fazem parte da elite, tem outros que fazem parte de outra classe, e aquilo que a gente combate no mundo, a gente acaba trazendo para dentro da igreja. Por isso, eu penso que a igreja não pode crescer muito. Se ela crescer, multiplica. A igreja é para atingir todos, e é impossível com igrejas muito grandes acabar pastoreando todos, é impossível. Igrejas grandes, pessoas perdidas dentro, porque é impossível o pastor pastorear todas as pessoas que estão dentro da igreja, é impossível. Ao passo que, se houver igrejas pequenas, é mais fácil o pastor se relacionar, ou nós nos relacionarmos com aquelas pessoas que fazem parte da nossa amizade, né? Uma igreja aqui com menos de 100 pessoas, é uma igreja que tem condições de influenciar fora daqui, conhecendo exatamente a palavra, se comportando como que a palavra nos ensina a nos comportarmos, sermos influentes lá fora, sermos agentes transformadores lá fora, porque é lá que as pessoas estão precisando do evangelho que nós vivemos aqui dentro. Viver o evangelho aqui dentro é muito fácil, todos nós sabemos disso. Aqui não tem oposição, aqui ninguém vai questionar a sua fé, mas lá fora estão questionando a nossa fé, e nós precisamos dizer por que nós somos cristãos, por que nós defendemos a nossa fé, quem são os nossos líderes, e como nós podemos influenciar as pessoas que são líderes também. Segundo ponto, meus irmãos, é fundamental a gente entender também que na igreja de Deus não existe os esquecidos, não existe um dos notáveis, mas também não existe os esquecidos. Vejam o que diz aqui o verso 27 de Romanos 1. Romanos, 1 Coríntios 1:27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E 28.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não existe os esquecidos da parte de Deus. E quem são os esquecidos aqui? Hoje se usa muito na nossa sociedade os tais dos invisíveis, pessoas que nem sequer possuem registro de nascimento, pessoas que nem sequer possuem um teto para morar, pessoas que não têm emprego, pessoas que não têm família, tiveram família, mas foram abandonados pelas famílias, pessoas que não têm onde repousar, porque estão à margem da sociedade. Esses são os invisíveis de hoje, mas Jesus já falava deles aqui, quando ele falou dos esquecidos, quando ele fala claramente aqui, Deus escolheu as coisas humildes, Deus escolheu amar e estar ao lado daquelas pessoas humildes. E aqui as pessoas humildes é para fazer contraste com aqueles que possuem um nome, que possuíam um nome real ou um nome tradicional na sociedade. Os humildes aqui, aqueles que não têm nome, que não são conhecidos pelo nome. E as desprezadas, ou seja, aquelas que não merecem nenhum tipo de consideração, que não são levadas a sério. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Essa passagem aqui é impressionante. O jogo de palavras aqui que Paulo usa é para esmagar qualquer tipo de soberba que exista em nossos corações. Porque ele fala claramente, a fim de reduzir a nada as que são, né? E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então Deus, ele se lembra dos esquecidos pela sociedade, como aquele texto que nós acabamos de ver e de ler aqui. Deus, ele se importa com cada um daqueles que estão à margem e caminham sozinhos, sem esperança, sem alguém que lhes dê uma assistência. Por isso que esse trabalho que é feito aqui de levar alguma coisa, um mantimento para aquelas pessoas que estão esquecidas pela sociedade, é fundamental que a igreja se mostre, que ela é operante também e faz com amor desinteressado. Não é para encher a igreja de pessoas, é para que elas recebam o evangelho através de uma fé operosa, de uma fé que se revela através das obras. Não que essas obras venham a salvar, né, porque são coisas completamente diferentes, mas que elas trazem a esperança para aquelas pessoas que necessitam de um apoio, de uma palavra amiga, de um falar que aqueça o coração daquelas pessoas que estão necessitadas. Outro dia, hoje ainda eu recebi um vídeo, né, dentre tantos que a gente recebe nos nossos celulares, uma pessoa, talvez um pastor, se comunicando com vários jovens realmente de idade bem ainda dentro do conceito de adolescência. E aí ele perguntou para aqueles jovens quais aqueles que já tinham tentado suicídio. Acho que alguns já viram aqui. E para surpresa dele, muitos que estavam ali, muitos jovens
levantaram a mão, né, indicando que elas estavam perdidas, estavam sem saber o que está acontecendo na nossa sociedade. Jovens esquecidos também, jovens sem um direcionamento, crianças sendo impactadas de forma cruel por uma sociedade que busca somente o prazer e esquecem dos jovens. O jovem está perdendo a referência até mesmo dentro do seu próprio lar. Por isso é fundamental que nós entendamos o significado desse texto aqui, olha, para reduzir a nada as que são. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Essa é a loucura de Deus. A escolha louca de Deus, no nosso modo de ver, no nosso modo de analisar dentro do nosso conceito de sabedoria, a loucura de Deus é escolher fora do nosso padrão, fora do nosso modo de agir, de pensar. Como falado no início, Deus tem o seu padrão. Deus não está ligando para o nosso padrão de escolha. Deus tem a sua forma de chamar aqueles que Ele quer para perto, para estar do lado dEle. E aqui a gente faz a pergunta então, né? Qual é o critério de Deus para escolher aqueles que Ele chama? Né? Se eu não posso ajudar Deus na escolha, se eu não posso fazer o que eu acho que é bom dentro do meu conceito de escolha e de padrão e de mérito, né? Porque a gente tende sempre a achar que Deus não está fazendo as coisas de forma correta. A gente precisa dar uma mãozinha para que Deus faça as suas escolhas e faça de uma forma que a gente entende que deve ser. E aí a gente vem e fala que Deus tem que fazer dessa forma, e diz, não, espera aí, não é assim que eu escolho, não é assim que eu faço, o meu método é outro de escolha. E qual o método de escolha que Deus tem? Qual o critério, qual o padrão, qual o cânon que Deus usa para chamar para si aqueles que Ele quer ao seu lado? E aí a gente lê então o verso 30, 29 e 30, que diz exatamente isso. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, meus irmãos, o critério de Deus para a escolha dos seus é Jesus. Por que Jesus? Porque Ele é o critério de Deus, que diz aqui no verso 30, porque Ele é a sabedoria de Deus, Ele é a justiça de Deus, a santificação e a redenção. Esses são os 4 critérios que Deus usa para que nós possamos nos achegar a Ele, para que nós possamos estarmos diante dEle, conhecendo a Deus como Ele quer ser conhecido. E isso é feito pela sua sabedoria,
E aqui é um claro contraste à sabedoria humana, a sabedoria dos coríntios, que ele tanto prezava, que eles tanto queriam e que eles tanto valorizavam naquela sociedade. Por isso é que é importante a gente fixar também que na interpretação desse texto, o verso 21 é fundamental do mesmo capítulo 1, que diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é Cristo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, então o homem tentou de todas as formas entender Deus com a sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E aqui também é importante a gente entender que a palavra loucura não é o sentido que a gente entende de uma pessoa sem juízo, uma pessoa que faz loucuras sem razão nenhuma. Aqui a expressão loucura no grego significa algo que foi pensado, mas que não é totalmente revelado às pessoas. Então Deus fez algo que aos nossos olhos, ou a pessoa que não tem o conhecimento de Deus, aquilo é loucura, mas para Deus é algo estudado, é algo que foi feito com preciosismo da parte de Deus, ao escolher aqueles que são convertidos pela pregação do Evangelho, que para o homem natural é loucura, mas para Deus é a sua sabedoria. Então, a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, a nossa justiça é Cristo. Como está lá em Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é a justiça de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus é a justiça de Deus, é o parâmetro de Deus, é a meritocracia que nós temos diante de Deus, é o nosso Senhor Jesus. Também a nossa santificação, porque é nele que somos separados. Lembrando o conceito de santificação, que é aquele que é separado, mas não é quem queira se separar, é quem Deus separa. E também, por último, é a nossa redenção, porque é na cruz que nós somos reconciliados com Deus. É na cruz que Jesus paga a nossa dívida de morte foi paga por Cristo, que é a nossa redenção. Então, meus queridos irmãos e irmãs, todos que estão aqui, pacientemente ouviram essas palavras aqui, já estão saudosos do nosso pastor Cidi. Saibam que, primeiro, nos desígnios de Deus, na soberania de Deus, não existem as pessoas que são notáveis. Segundo, nos desígnios de Deus, na soberania de Deus, ninguém é esquecido. Todos aqueles que são chamados, Deus se lembra desde a fundação do mundo. E mais, nos conhece pelo nome. Ninguém é esquecido. Ninguém é deixado para trás no plano de Deus. Só, evidentemente, se referindo aos que são chamados. Como diz a palavra, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, muitos vão ser chamados, mas nem todos vão ser escolhidos. A rede vai ser lançada, vai vir peixe que Deus quer e outros que Deus não quer, e vai ser devolvido. Então, que Deus possa nos iluminar, sabendo que em todas as coisas, e aí eu encerro com o versículo 31 do mesmo texto, quando ele fala: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A obra é inteiramente de Deus. Se fazemos alguma coisa,
é para a glória de Deus. Aquele que se vangloria é como se estivesse colocando o homem no centro. É uma glória vã, por isso que é vanglória. Se vangloriar é você preencher um espaço com o seu próprio ego, tirando Deus. Mas a verdadeira glória é essa que nós devemos dar a Deus, com o nosso coração, com o nosso intelecto, com o nosso desejo de servir a Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos, tenhamos sempre o segundo pensamento, tenhamos sempre o cuidado de analisar as coisas e saber se o caminho que nós estamos seguindo é o caminho que Deus quer para nós, e se nós estamos servindo adequadamente dentro da igreja, dentro dos nossos dons, fazendo o que Deus quer que nós façamos, dentro da melhor vontade e soberana vontade de Deus. Amém?